Boa noite. Aqui nós estamos para ouvir a palavra de Deus. Palavra essa que vai nos ajudar. Palavra essa que vem para nos incentivar. Palavra essa que vem para nos conduzir, para nos orientar na presença de Deus. Porque eu e você precisamos ser conduzidos, precisamos ser orientados, mas nós precisamos ser conduzidos pelo nosso pastor, que é Jesus Cristo. E Ele me conduz, Ele te conduz através da palavra. Ele diz que Ele é o nosso pastor. Eu e você somos ovelhas do Senhor. E como ovelhas, precisamos ser obedientes. Porque se nós não obedecermos, vamos nos perder no caminho. E quando Ele diz para mim e para você obedeça, é porque Ele sabe o que é melhor para mim. É porque Ele sabe o que é melhor para você. Então, ouça. Ouça o que Deus vai falar para você, porque é o melhor para a sua vida. No nome de Jesus. Ó soberano e eterno Deus, Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso, glórias e glórias e glórias nós te damos, Deus, Tu és santo. Tu és lindo, Tu és digno de honra, digno de glória, de louvor e de toda adoração. Tu és soberano, Pai. Tu és maravilhoso, Tu és o autor e o consumador da minha fé. Tu és o autor e o consumador da minha vida, Pai, ó Deus. Tudo que tenho, tudo que sou, eu rendo a Ti, Deus. Eu agradeço a Ti porque Tu és o dono de tudo, Pai. Tu és aquele que me conduz, aquele que me sustenta, aquele que faz aquilo que o Senhor quer, Deus, ó Pai. Nós pedimos ao Senhor em uma só fé, fale conosco, Senhor. Precisamos ser mansos, ser humilde de coração. Ó Pai, quantas vezes a soberba, a arrogância quer entrar no nosso coração, mas nós não podemos permitir, nós não queremos, Pai. Por isso estamos aqui pedindo ao Senhor que nos conduza, pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações, porque nós dependemos do Senhor, Deus. Nós dependemos do Senhor para ter uma vida feliz, para ter uma vida alegre na Tua presença, ó Deus. Fala conosco, nos dê sabedoria, discernimento, mansidão, nos dê o rumo, o caminho, a resposta que nós precisamos, Deus, para esta noite, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós estamos finalizando aqui o estudo no 2 Pedro. Hoje nós estamos no capítulo 3 e vamos meditar aqui no versículo 5. A palavra vai dizer assim: eles se esqueceram deliberadamente deste fato. Deus, há muito tempo, fez os céus pelas palavras da sua ordem e usou as águas para formar a terra e cercá-la. E pelas águas Deus destruiu o mundo com um poderoso dilúvio. E Deus ordenou que a terra e os céus fossem reservados para o fogo, aguardados para o dia do juízo, quando todos os homens ímpios perecerão. O Senhor, Ele diz para mim e para você que só há dois caminhos: o céu ou o inferno. Não há meio termo, não há espera, não há o lago, o lugar onde aguardará algo. Não existe. Não existe meio termo. É sim, sim. Não, não. Com Deus não tem talvez, eu acho, eu vou esperar. Ou é, ou não é. Mas você precisa esperar o tempo de Deus. Porque é Ele que vai te responder no tempo dele. A Bíblia chega a dizer para nós aqui no capítulo 3, mesmo na leitura recorrente, ele chega a dizer que para ele, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Então, um dia para mim e um dia para você não é igual para Deus. Ele diz que para ele, um dia é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Então entenda que para Ele mudar a sua vida é no estalar de dedos.
Tanto pode ser em um dia, como pode ser em 1000 anos. Em 1000 dias, perdão. Então, o que que Deus está dizendo para mim e para você? Há pessoas que estão esquecendo isso. Há pessoas que estão esquecendo de um fato que Deus, Ele quer lembrar para mim e para você nesta noite. Que foram as palavras de Deus quem formou a terra, inclusive a água. Ele diz assim: há muito tempo fez o céu pela palavra da sua ordem e usou as águas para formar a terra e cercá-la. Entenda que Deus, Ele tem as maneiras dele de trabalhar. E ninguém contesta. Não é para ser contestada a maneira de Deus trabalhar. É simplesmente para ser obedecida. Quando Deus fala alguma coisa para você, você precisa simplesmente obedecer. Fazer aquilo que Ele está lhe mandando fazer. Você não precisa saber por quê, você não precisa saber como, você não precisa saber onde, você não precisa saber nada. Você só precisa obedecer. Ele sabe o que é melhor para você e Ele sabe o que é melhor para aqueles que estão à sua volta. E Ele lembra para mim, Ele lembra para você que foi com as palavras que Ele fez a divisão do céu e da terra. E Ele usou a água para cercar toda a terra. Então entenda que a mesma água que Deus usou para cercar a terra, ou seja, a mesma água que Deus usou para proteger a terra, Ele usou para acabar com a terra, com todos aqueles que pecaram, que se esbanjaram-se no pecado, com todos aqueles que fizeram Deus se entristecer. Nesta noite o Senhor Ele está dizendo para mim e para você: não faça com que eu use o que eu criei para te proteger. Não faça com que eu use isso para te destruir. Porque Deus, Ele é justiça. Então não adianta você achar que Deus é amor e Ele vai te perdoar em tudo que você faz e você vai continuar deliberadamente pecando, porque é mentira do diabo. Ele está te enganando. Se você estiver pensando isso, hoje eu vou pecar, amanhã eu peço perdão, o diabo está te enganando. Ele está com você nas mãos dele e você está se deleitando nos pecados. E se Jesus voltar hoje, o lago de enxofre, o lago de fogo, o inferno que está preparado para o diabo e para os seus anjos, vai conduzir você para lá. Então o Senhor esta noite Ele está dizendo: olha, eu fiz a separação do céu e da terra e eu usei a água para proteger a terra. Mas eu quero que você se lembre que eu também usei a água para mandar um dilúvio que destruiu os pecadores, os escarnecedores, os zombadores e todos os outros que eram contra Deus. O Senhor, Ele quer que eu e você lembre, Deus é amor, mas Ele também é justiça. E se você estiver escarnecendo das coisas de Deus, a justiça de Deus virá sobre a sua vida. E olha o que Ele continua dizendo: e pela água Deus destruiu o mundo com um poderoso dilúvio. Não queira ser destruído por aquilo que Deus está te protegendo. Não queira ser destruído por algo que Deus está usando para te proteger. Mas se você for um zombador, se você for um escarnecedor, eu sinto muito. É o que vai acontecer.
Olha o que a leitura continua dizendo. E Deus ordenou que a terra e os céus fossem reservados para o fogo. Entenda que a terra, ela foi reservada para o fogo. Deus está dizendo, há pessoas aqui nesta terra que, assim como Noé, estão chamando a atenção de Deus. E quando Deus olhou para a terra e ele disse, eu vou destruir tudo. Mas simplesmente Noé e a sua família de 7 pessoas chamou a atenção de Deus. Porque ele era bom, era justo e era fiel. Então o Senhor, ele está dizendo, há pessoas aqui nesta terra que são boas, que são justas e que são fiéis. E estas pessoas, elas estão chamando a atenção de Deus. Essas pessoas estão atraindo a atenção de Deus para elas. E essas pessoas é que têm orado para essas outras que não estão se importando com Deus. Mas o Senhor, ele está fazendo tudo isso para dar tempo para muitos desses se arrependerem. Mas ele deixa muito claro, o tempo do arrependimento é agora. Não fique esperando Jesus voltar para se arrepender, porque pode ser tarde demais. Ele continua e ele diz, guardado para o dia do juízo. Entenda que o fogo, ele está guardado para o dia do juízo. Mas esse mesmo fogo que está guardado para o dia do juízo é o fogo que purifica os escolhidos de Deus. E este fogo, ele queima, ele arde quando Deus tem propósito. E quando Deus tem propósito, ninguém pode impedir o propósito de Deus de se cumprir. Porque Deus é Deus. E Ele cumpre os planos que Ele tem para cada um. Ele continua com a leitura e ele diz, quando todos os homens ímpios perecerão. Entenda que podem tramar, podem armar, podem fazer o que for. O que é de Deus vai permanecer. O que for engano cai por terra porque não resiste ao fogo. E esse fogo que hoje queima para purificar os escolhidos de Deus, os santos de Deus, é o mesmo fogo que irá consumir os ímpios e os pecadores. Esses que não se arrependeram, Deus está dando tempo para que eles se arrependam, para que eles voltem atrás, para que eles busquem fazer o que é certo enquanto há tempo. Para que esse mesmo fogo que purifica hoje não queime no mar do inferno a alma dos ímpios e dos pecadores. Deus está dando tempo para que os filhos dele se arrependam. Lembre-se que com Daniel não foi diferente. As pessoas queriam achar alguma coisa contra Daniel, mas ele estava chamando a atenção de Deus. Ele estava atraindo a atenção de Deus com a sua obediência, com o seu temor, com a sua santidade. Santidade é você ser separado. Santidade é você estar no meio dos pecadores, como Jesus estava, mas não fazer a mesma coisa que eles. Não aceitar o pecado entrar e tirar a sua santidade. Aquele momento de busca, aquele momento de santidade, de busca e enchimento da presença de Deus. E quando eles viram que a única maneira que eles conseguiam afetar Daniel era mexendo na oração dele, eles começaram a tramar alguma maneira
de fazer Daniel parar de orar. Porque quando nós buscamos na fonte, nada pode nos cessar. A fonte é a Bíblia. A fonte é a palavra de Deus. Quando eu e você buscamos na fonte, nunca vamos ficar vazios. Quando uma porta se fecha, é porque Deus está abrindo uma muito maior. E quando nós temos esse entendimento, Deus, ele trabalha. Mas o inimigo também trabalha. E ali, homens maus, pecadores, ímpios, tramaram e conseguiram fazer um decreto para que Daniel não orasse. E se ele orasse, ele seria lançado na cova dos leões. E Daniel falou: eu não posso me dobrar diante dessa lei, porque o meu Deus é mais importante do que tudo. E naquele momento, ele foi fazer as suas orações. E quando ele começou a orar, os inimigos dele, que estavam tramando contra ele, sabia que ele ia orar, sabia da fidelidade dele. Os ímpios, eles precisam saber que você é fiel. Eles precisam ver a sua fidelidade com Deus. Não tem limitações. Independente do que acontecer, você permanece fiel. Você permanece santo. Não para mostrar para pessoas. Não precisamos mostrar nada para ninguém. O nosso alvo é o céu. É a santidade. Sem santidade, ninguém vai ver a Deus. Nós precisamos permanecer nesse caminho. E ali, quando eles viram que Daniel estava orando, eles correram: rei, Daniel está orando. O Senhor já falou, já carimbou com o seu anel, que quem orasse seria lançado na cova dos leões. Ele está orando. O rei era amigo de Daniel e disse: o quê? Daniel o quê? Chame ele. Você estava orando. Mas foi feito um decreto e naquele momento o rei entendeu tudo. Eles queriam pegar você. E eu não entendi. E eu selei, Daniel. Depois que eu selo, está selado. Infelizmente, eu vou precisar jogar você na cova. Porque assim é o decreto. E que o Deus, Daniel, que você é tão fiel, que Ele proteja você. Entenda que até os ímpios vão ter que te abençoar. Até os ímpios vão ter que profetizar a seu favor quando eles verem o que Deus tem para você. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas nenhum leão teve coragem de abrir a boca para experimentar o fogo de Deus. Nenhum leão se aproximou dele a noite inteira. E quando aquele rei gritou: Daniel! Daniel disse: eis-me aqui, meu Senhor. O meu Deus, Ele sabia que eu não tinha culpa alguma e que eu fui lançado aqui injustamente. Ele fechou a boca dos leões para que nada acontecesse comigo. Lembre-se, Deus, Ele não promete te livrar da fornalha, mas Ele promete entrar com você na fornalha e ali fazer o impossível acontecer. Deus, Ele é o Deus do impossível e Ele quer que você creia nisso. Tudo aquilo que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. Mas você precisa lembrar, se você fizer parte dos ímpios e dos pecadores, este mesmo fogo que purifica queimará eternamente e você não será mais feliz. E aí será tarde demais. Tome a atitude certa, tome as decisões certas, aceite o que Deus tem para você e Ele fará
tudo que você precisa. Em nome de Jesus. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida através dela. No nome de Jesus. Ó soberano e eterno Deus, Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso, Tu és lindo, Pai. Obrigada, meu Deus. Obrigada porque Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Tu és tudo, Deus. Tu és aquele que nos guarda, que nos protege, que nos livra, que nos conduz. Oh Deus, obrigada. Obrigada porque é só o Senhor quem nos ama, o Senhor quem nos cuida, o Senhor quem nos julga, o Senhor é quem faz, ó Pai. E aqueles que ouvem a Tua palavra será protegido. Aqueles que obedecem ao Senhor será salvo. Aqueles que cumprem o Teu querer terá vitória. Oh Deus, ainda que passe na fornalha, o Senhor promete passar junto. O Senhor promete livrar lá dentro. O Senhor promete fazer o impossível acontecer, ó Deus. Faça o impossível acontecer na vida dos Teus filhos, Pai. Quantos são aqueles que estão com dúvidas, Senhor? Quantos são aqueles que estão em cima do muro? Que não sabem se vão para o Senhor, não sabem se fica. Mas o Senhor nesta noite vem trazer o entendimento, filho. O fogo que está ardendo dentro de você é para te purificar. Mas se você não quiser a purificação, tudo bem. Mas é este mesmo fogo que vai te queimar eternamente. E depois disso, não haverá mais arrependimento, será eternamente. O Senhor está dando tempo para os teus filhos se arrependerem. Porque o desejo de Deus é que todos se salvem. Mas será que são todos que querem se salvar? Mas aqueles que querem se salvar, o Senhor está dizendo: vinde, amado de meu Pai. O Senhor Jesus está dizendo para você: venha. Venha porque eu vou conduzir você. Venha porque você pode confiar em mim. Venha porque eu sou manso e humilde de coração. Venha porque o que eu tenho para você é o melhor desta terra. Venha porque o que eu tenho para você é salvação eterna. É alegria eterna. É a paz eterna. É o amor eterno. É a bondade eterna. São os frutos do meu Espírito que é santo. E eu tenho tudo isso para você. Basta você dizer: sim, eu quero. E o Senhor derramará sobre a sua vida essa proteção que te guarda, que te cerca, que te cuida, que te conduz e que não te deixa ser confundido em nenhum momento da sua vida. Oh Deus, muito obrigada, Pai. Que tudo aquilo que o Senhor tem para cada um dos teus filhos seja liberado através de todas essas palavras que o Senhor profetizou. Que os teus filhos recebam tudo que o Senhor tem, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero pedir para você para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. Tudo que Deus te dá, quando você compartilha, Ele te dá mais. E assim, quando nós compartilhamos, nós agradamos a Deus, nós chamamos a atenção dEle, nós iremos glorificar a Ele aqui na terra, fazendo aquilo que Ele nos mandou fazer. Compartilhar tudo aquilo que Ele nos ensina. E assim eu e você iremos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.